Eduardo era um homem que não estava acostumado a ouvir a palavra não. Em Brasília, a capital do poder, ele havia construído um império de influência e concreto, movendo peças no tabuleiro financeiro com a frieza de quem se sente o dono do destino. No entanto, no silêncio ensurdecedor de sua mansão no Lago Sul, o sucesso de seus negócios parecia uma piada de mau gosto. Fazia exatamente 6 meses que Patrícia o havia deixado, e desde aquele dia, o brilho das suas conquistas se tornou opaco. Eduardo não aceitava a rejeição. Para ele, o amor era apenas mais uma transação comercial que ele ainda não tinha aprendido a fechar. Sua arrogância era tamanha que ele acreditava fielmente que, se o preço fosse alto o suficiente, ele poderia comprar a vontade e o coração de qualquer pessoa. O sol de Brasília se punha em um tom alaranjado e seco, refletindo nas águas do Lago Paranoá, quando Eduardo decidiu que métodos convencionais não seriam suficientes. Ele pegou as chaves de seu carro importado e dirigiu em direção à periferia, onde o asfalto impecável dava lugar a ruas de terra e humildade. Ele buscava o terreiro de Mãe Lúcia, uma mulher cuja fama de honestidade espiritual era conhecida até nos círculos mais altos da sociedade, embora ela mesma vivesse com simplicidade. Ao estacionar seu veículo de luxo em frente ao portão de madeira, Eduardo sentiu o peso do ambiente. O ar ali era diferente, carregado com o cheiro de arruda, alecrim e fumaça de defumação. Ao ser recebido, ele não demonstrou respeito ou devoção. Entrou no recinto com passos pesados, ignorando a energia sagrada que emanava de cada detalhe. Mãe Lúcia o aguardava sentada em uma cadeira de palha, com suas vestes brancas imaculadas e um olhar que parecia atravessar a pele de Eduardo e enxergar a escuridão em sua alma. Sem qualquer preâmbulo, o empresário abriu uma maleta de couro fino e expôs uma pequena fortuna. Eram 100 mil reais em notas novas, um valor que faria a maioria dos homens tremer. Ele olhou para a sacerdotisa e disse que aquele dinheiro era dela, com a condição de que ela fizesse um trabalho de amarração para trazer Patrícia de volta, de joelhos e implorando por seu perdão. Mãe Lúcia permaneceu em silêncio por um longo tempo, observando o dinheiro, e depois o rosto endurecido do homem à sua frente. Com uma voz calma, mas carregada de uma autoridade que Eduardo nunca havia enfrentado, ela recusou. Ela explicou que o axé e as forças da natureza não servem para aprisionar almas ou violar o livre-arbítrio. A sacerdotisa o alertou severamente sobre a periculosidade de suas intenções. Ela disse que o que ele chamava de amor era, na verdade, uma obsessão doentia, e que tentar forçar o destino através da magia traria um retorno implacável. Mãe Lúcia avisou que as leis espirituais não cobram em papel moeda, mas sim em paz, saúde e sanidade. Ela terminou dizendo que ele deveria ir embora e buscar a cura para o próprio ego antes que as sombras que ele mesmo alimentava o consumissem por inteiro. A fúria de Eduardo explodiu silenciosamente. Ele se sentiu humilhado pela recusa de uma mulher que ele considerava socialmente inferior. Com movimentos bruscos, ele recolheu seu dinheiro, fechando a maleta com um estalo seco que ecoou pelo terreiro. Ele saiu dali sem olhar para trás, jurando para si mesmo que não precisava de intermediários morais para conseguir o que desejava. O caminho de volta para o Lago Sul foi preenchido por pensamentos de vingança e uma prepotência cega. Ele se convenceu de que Mãe Lúcia era apenas uma charlatã ou uma tola que não sabia o valor do dinheiro. Ao chegar em sua mansão,
O isolamento do casarão parecia mais pesado do que o normal. Eduardo se trancou em seu escritório particular e começou uma busca frenética na rede mundial de computadores. Ele mergulhou em fóruns obscuros e sites que prometiam rituais de magia negra sem restrições. Ele buscava algo que fosse além das fronteiras da luz, algo que não tivesse as amarras éticas que Mãe Lúcia defendia. Depois de horas de pesquisa, ele encontrou uma prática proibida e complexa que prometia a dominação total da pessoa amada. O ritual exigia elementos sombrios e uma invocação a entidades que a maioria dos seres humanos teria pavor de sequer imaginar. A obsessão de Eduardo era tamanha que ele não sentiu medo, apenas uma satisfação doentia por finalmente ter o controle em suas mãos. Durante os dias seguintes, ele usou sua fortuna para obter cada item necessário. Ele encomendou ervas raras, velas de sebo negro e objetos que pertenciam a cemitérios distantes. Cada passo era dado com um desdém crescente pela vida alheia e pela própria segurança espiritual. Ele acreditava que, por ser um mestre nos negócios, também seria um mestre sobre as forças ocultas. Na noite escolhida para o ritual, uma tempestade seca típica do Planalto Central pairava sobre Brasília, com raios cortando o céu sem que uma gota de água caísse. Eduardo afastou os móveis caros de sua sala e desenhou símbolos grotescos no chão de mármore usando giz e pólvora. Ele estava sozinho na imensa casa, ou pelo menos era o que acreditava. Enquanto organizava os elementos e preparava a primeira invocação, o ambiente começou a sofrer uma mutação sutil. A temperatura caiu drasticamente e o ar tornou-se denso e difícil de respirar, como se cada molécula estivesse carregada de eletricidade estática. Antes mesmo de proferir a primeira palavra em latim corrompido, Eduardo percebeu que as sombras projetadas nas paredes começaram a se mover de forma independente das luzes das velas. Pequenos estalos eram ouvidos nos cantos escuros da sala e uma sensação opressiva de estar sendo observado por centenas de olhos invisíveis tomou conta dele. Ele não percebeu que, ao abrir a porta para as trevas em busca de possuir Patrícia, ele estava, na verdade, convidando seres hostis para sua própria vida. As sombras ao seu redor começaram a se tornar mais espessas e tangíveis, sussurrando promessas de dor que Eduardo ainda era incapaz de compreender. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. O silêncio na mansão do Lago Sul era cortante, interrompido apenas pelo som da respiração pesada e errática de Eduardo. Ele segurava o manuscrito digital em seu tablet, cujas letras pareciam pulsar em um tom avermelhado sob a luz trêmula das velas de sebo negro. Com um desdém que beirava a insanidade, ele deu o primeiro passo para dentro do círculo riscado no mármore italiano. Ele não sentia reverência ou temor, apenas a urgência de dobrar a vontade de Patrícia ao seu prazer egoísta. As palavras, em um dialeto que ele mal conseguia pronunciar, saíam de sua boca como chicotadas no ar denso e carregado. A cada frase proferida, a temperatura da sala caía um grau, desafiando a lógica do clima seco de Brasília. O sistema de ar-condicionado central estava desligado, mas o frio que emanava das frestas do chão era sobrenatural. Um gelo que não vinha da meteorologia, mas do vazio abissal. Eduardo percebeu que a chama das velas não oscilava mais com o vento. Elas estavam estáticas, apontando para cima como agulhas negras e afiadas. Foi nesse momento que ele sentiu o primeiro toque.
Não era um toque físico, mas uma pressão incômoda em sua nuca, como se algo invisível estivesse lendo o ritual por cima de seu ombro. Em vez de recuar, sua arrogância o impulsionou a terminar. Ele gritou a invocação final com toda a força de seus pulmões, selando um pacto que ele, em sua cegueira, acreditava ser sua maior vitória empresarial sobre o destino. O ritual terminou em um silêncio absoluto e opressor. Eduardo esperava um sinal claro, talvez um telefonema imediato de Patrícia ou uma batida desesperada na porta, mas nada aconteceu de pronto. Ele riu sozinho, limpando o suor frio da testa com um lenço de seda importada, e recolheu os objetos com a mesma frieza com que encerrava uma reunião de diretoria. No entanto, ao apagar as luzes para subir ao andar superior, ele notou que a escuridão nos cantos da sala parecia mais sólida do que o normal, como se as sombras tivessem ganhado volume e densidade. Ele ignorou o pressentimento e buscou o conforto de sua suíte luxuosa, mas o sono, que antes era seu refúgio, tornou-se seu primeiro e mais cruel carrasco. Nas noites seguintes, a insônia se instalou em sua vida como um parasita faminto. Toda vez que Eduardo fechava os olhos, ele ouvia sussurros. Eram vozes sobrepostas, falando em tons ininteligíveis, repetindo o nome de Patrícia com um escárnio que lhe causava calafrios na espinha. Vultos começaram a cruzar os corredores de sua mansão com uma frequência alarmante. No início, eram apenas manchas rápidas na sua visão periférica, mas logo se tornaram presenças constantes e aterrorizantes. Ele via sombras alongadas paradas ao pé de sua cama durante a madrugada, seres sem rosto que apenas observavam, drenando sua vitalidade enquanto ele tentava, em vão, descansar. O impacto dessa obsessão espiritual em sua vida profissional foi devastador e assustadoramente rápido. No escritório central, Eduardo, outrora conhecido por sua mente brilhante e estratégica, começou a cometer erros que seriam imperdoáveis para um estagiário. Durante uma reunião crucial com investidores estrangeiros, ele parou de falar no meio de uma frase, paralisado ao ver um vulto alto e disforme atravessar a sala de conferências e desaparecer em uma parede sólida atrás dos executivos. O silêncio constrangedor que se seguiu custou a ele um contrato de 10 milhões de reais e a confiança de seus sócios mais antigos. Ele se tornou paranoico, gritando com funcionários leais e acusando todos de conspirarem contra sua felicidade. Sua fortuna, construída sobre pilares de confiança e poder, começou a evaporar em multas contratuais, processos trabalhistas e decisões financeiras completamente irracionais. A mansão no Lago Sul, que antes era o maior símbolo de seu status social, transformou-se em uma prisão assombrada e fétida. Patrícia não deu qualquer sinal de vida ou de arrependimento. Na verdade, Eduardo descobriu através de redes sociais que ela parecia mais feliz, leve e radiante do que nunca, o que apenas alimentava a fúria das entidades que ele havia invocado. Ele percebeu tarde demais que não tinha atraído o amor de volta, mas sim a fome de seres que se alimentam da discórdia. Os quiumbas, espíritos de baixíssima vibração, atraídos pelo seu ego inflado e pelo ritual executado sem qualquer proteção, não estavam ali para servi-lo. Eles estavam ali para se banquetear com seu desespero e com a energia vital que ainda lhe restava. A saúde física de Eduardo colapsou em um ritmo que intrigava os melhores especialistas da capital federal. Sua pele tornou-se pálida, quase acinzentada, e seus olhos estavam fundos, cercados por olheiras tão profundas
que pareciam hematomas. Ele perdeu 20 quilos em poucas semanas e suas mãos não paravam de tremer, impedindo-o até mesmo de assinar os cheques que ainda lhe restavam. Os médicos não encontravam uma explicação fisiológica para sua debilidade. Os exames laboratoriais voltavam normais, mas a vida parecia estar fugindo de seus poros como água em uma peneira. Ele estava cercado por luxo, mas as torneiras de sua casa começaram a expelir uma água com cheiro metálico de sangue e podridão. E os espelhos de cristal refletiam uma imagem que ele mal conseguia reconhecer como sendo a sua. A solidão tornou-se um monstro tangível. Eduardo já não recebia mais convites para festas e seus amigos de longa data evitavam seus telefonemas, perturbados pela aura de negatividade e loucura que agora o acompanhava. Ele passava os dias trancado no escritório onde tudo começou, tentando desesperadamente desfazer o que havia feito. Mas as páginas da internet, que antes prometiam soluções rápidas, agora pareciam zombar de sua desgraça. Ele percebeu que as entidades agora comandavam sua rotina. Elas decidiam quando ele poderia comer e quando ele deveria chorar. Ele era um prisioneiro em seu próprio império de concreto. Em uma noite de tempestade elétrica, quando os raios iluminavam o céu de Brasília com uma luz branca e violenta, a energia da mansão caiu por completo. Eduardo estava encolhido no centro da sala, enrolado em um cobertor sujo, quando sentiu um hálito gélido e fétido diretamente em seu ouvido esquerdo. Uma voz gutural e múltipla pronunciou seu nome completo, arrastando as sílabas como se estivesse saboreando o terror dele. Com as mãos trêmulas, ele acendeu uma pequena lanterna de emergência. E ao virar o feixe de luz para o grande espelho dourado do hall, o grito morreu em sua garganta. No reflexo, ele não viu a si mesmo. Ele viu uma figura alta, curvada, com dedos excessivamente longos que terminavam em unhas escuras e olhos que brilhavam com uma malícia ancestral e faminta. A entidade sorriu de volta para ele, revelando várias fileiras de dentes pontiagudos. Foi nesse instante de terror absoluto que a última camada de sua arrogância se despedaçou. Eduardo compreendeu que nunca foi o mestre das sombras ou o senhor da magia. Ele era apenas a isca que as trouxe para este mundo. E agora, o caçador espiritual estava finalmente pronto para reivindicar a posse total de sua alma. O pânico que se apossou de Eduardo naquela noite de tempestade em Brasília foi algo que nenhum de seus milhões de reais poderia mitigar. Ao ver aquela face grotesca no espelho, ele não pensou em seus contratos, em suas Mercedes na garagem ou no prestígio que outrora ostentava. Ele apenas correu. Saiu da mansão no Lago Sul descalço, vestindo apenas um hobby de seda que agora parecia uma mortalha úmida. A chuva torrencial lavava seu rosto, mas não conseguia limpar a sensação de mãos invisíveis que agarravam seus calcanhares a cada passo. Ele entrou em seu carro, o único objeto que ainda parecia responder ao seu comando, e dirigiu sem destino pelas largas avenidas da capital federal, sentindo que as sombras nos bancos de trás sopravam um hálito de gelo em sua nuca. O destino, porém, já estava traçado por suas próprias escolhas. Sem perceber como, Eduardo se viu diante do portão de ferro do terreiro de Mãe Lúcia. O local, que antes ele havia visitado com arrogância e desprezo, agora parecia o único farol de esperança em um oceano de escuridão absoluta. Ele parou o carro de qualquer jeito, subindo na calçada, e desabou diante da entrada. Não havia mais o empresário de sucesso, o homem que tentava comprar o destino com cheques de altos valores.
Ali, prostrado na terra úmida, estava apenas um homem quebrado, cujos olhos refletiam o abismo. Mãe Lúcia abriu o portão antes mesmo que ele batesse. Ela usava suas vestes brancas e carregava um rosário de contas de cristal que pareciam brilhar com uma luz própria sob a penumbra da madrugada. Ela não disse uma palavra de julgamento. O olhar da sacerdotisa era de uma compaixão severa, a mesma que um médico dedica a um paciente que ignorou todos os avisos de uma doença terminal. Eduardo se arrastou até os pés dela, soluçando de uma forma que nunca havia permitido em toda a sua vida adulta. Ele implorou para que ela tirasse aquelas coisas de sua casa, de sua mente e de sua alma. Ele ofereceu tudo o que lhe restava, mas Mãe Lúcia apenas estendeu a mão para ajudá-lo a levantar, deixando claro que, para o que ele buscava, o dinheiro não tinha mais qualquer valor de troca. Ela explicou, com uma voz que cortava o silêncio da noite como uma lâmina amolada, que o ritual que ele havia realizado sozinho abriu portais que a ganância não sabe fechar. Os obsessores que ele atraiu, aqueles quiumbas famintos, não iriam embora apenas com palavras bonitas. O embate espiritual seria doloroso. Ela aceitou ajudá-lo, mas avisou que o custo da desobediência às leis universais seria um processo de purificação que exigiria dele cada gota de resiliência. Eduardo, que antes exigia prazos e resultados imediatos, apenas assentiu com a cabeça, aceitando qualquer condição para se livrar do terror que o perseguia. O ritual de descarrego começou nas primeiras luzes da manhã. Dentro do terreiro, o ar estava impregnado com um cheiro forte de arruda, guiné e alfazema. Eduardo foi colocado no centro de um círculo de giz branco, cercado por velas que queimavam com chamas inquietas. À medida que Mãe Lúcia entoava os cânticos sagrados e manipulava os elementos da natureza, Eduardo sentiu como se seu corpo estivesse sendo dilacerado por dentro. Não era uma dor física comum, mas uma purga espiritual. Ele sentia as garras dos obsessores se desprendendo de sua aura, uma a uma, em um processo que o deixava exausto e trêmulo. Gritos que não pareciam sair de sua própria garganta ecoavam pelo salão, enquanto as sombras que o habitavam lutavam para não perder o hospedeiro. Ele viu, em visões febris, as faces de todos aqueles que ele humilhou em sua ascensão ao poder, e sentiu o peso de cada ato de egoísmo. A energia negativa que ele acumulou durante anos estava sendo queimada no fogo sagrado. Quando o último cântico cessou e a última erva foi queimada, Eduardo caiu em um sono profundo e sem sonhos, o primeiro descanso verdadeiro em meses. Ao acordar dias depois, o mundo parecia ter cores diferentes. A mansão no Lago Sul foi leiloada para pagar as dívidas que se acumularam durante seu colapso, e seus sócios o removeram permanentemente da diretoria da empresa. Ele perdeu o status, a conta bancária recheada e o reconhecimento social. No entanto, pela primeira vez em décadas, Eduardo sentia um silêncio em sua mente que nenhuma fortuna poderia comprar. Ele compreendeu finalmente que Patrícia nunca foi um objeto a ser possuído e que o amor que ele dizia sentir era apenas uma extensão de sua própria fome de domínio. Meses depois, Eduardo recomeçou sua vida de uma forma que seu antigo eu consideraria humilhante, mas que seu novo eu considerava libertadora. Ele agora morava em um pequeno apartamento de um quarto em uma área simples de Brasília, longe do luxo e da ostentação. Ele trabalhava como consultor autônomo, ganhando o suficiente apenas para viver com dignidade, sem as pressões e a ganância que quase o destruíram.
Ele passou a frequentar o terreiro de Mãe Lúcia, não para pedir favores ou riquezas, mas para ajudar na limpeza e na manutenção do local, aprendendo a servir, em vez de ser servido. Em uma tarde de domingo, enquanto caminhava pelo parque da cidade, ele viu Patrícia de longe. Ela estava rindo, caminhando de mãos dadas com um homem que parecia gentil e carregava uma criança pequena no colo. Por um breve segundo, o antigo Eduardo tentou emergir com uma ponta de inveja, mas ele respirou fundo e apenas sorriu. Ele não sentiu o impulso de segui-la ou de interferir em sua felicidade. Ele desejou a ela, em silêncio, toda a paz que ele mesmo estava começando a encontrar. A noite caiu sobre o cerrado e Eduardo voltou para casa. O pequeno apartamento era silencioso, mas não era mais o silêncio opressor da mansão assombrada. Era a quietude de uma alma que aprendeu a conviver com seus próprios fantasmas e que, através da dor, encontrou a redenção. Ele se deitou, fechou os olhos e agradeceu. O verdadeiro poder, ele agora sabia, não residia na capacidade de dobrar o mundo à sua vontade, mas na humildade de aceitar que o universo tem suas próprias leis e que a paz só floresce onde a posse dá lugar à liberdade.